Olá pessoal, hoje vamos responder a questão da OBMEP de 2006, questão 4, que caiu na segunda fase dessa Olimpíada deste ano, certo? A questão 4, ela mostrava um quadrado mágico, certo? De tal forma que os números a serem colocados são números de 1 a 4 e cada bloco, que eles chamam de bloco A, B, C e D, cada bloco é colocado os números de 1 a 4. E em cada linha também só pode conter o número de 1 a 4, e em cada coluna também só pode ter um número 1, um número 2, um número 3 e um número 4. Eu não posso repetir dois números na mesma linha, nem na mesma coluna, nem no mesmo bloco, certo? O item A, ele pedia simplesmente para a gente preencher esse quadrado. Então, eu teria que ter um pouco de atenção e fazer o preenchimento dele, certo? Vamos começar, né? Olha, eu tenho que nesse bloco só falta o número 1. Então, eu vou colocar ele e não vou estar errando, certo? E vamos analisar os outros, né? Vejam só, eu tenho 2, então fica mais fácil de eu começar a responder. Eu tenho 2 nessa linha, então eu não posso ter mais nenhum 2 nessa linha, nem nessa coluna. Esse 2 também está indicando que eu não posso ter mais nenhum 2 nessa linha e nem mais um 2 nessa coluna. Se vocês observarem, só sobraram 2 espaços para colocar os 2 que faltam, certo? Que foi esse espaço aqui e esse espaço aqui, certo? Então, aqui já temos o 2, observamos que só falta o número 1, certo? Se eu for olhar o 3, ele não pode ficar aqui, só que aqui falta o número 4, né? Nessa coluna. Aqui falta preencher o número 1 e 3. Como já tem um nessa linha, eu não posso colocar um aqui. Então, o 1 fica nesse quadrinho e nesse aqui sobrou 3. Aí, 1, 2, 3, falta o número 4. 1, 2, falta o 3, certo? E aí fica mais fácil a gente preencher, né? Nessa linha aqui, nessa coluna, só falta o número 4 e não tá coincidendo, né? Com a outra linha. E aqui só falta o número 3. Então, é só ter um pouquinho de paciência e atenção que a gente consegue solucioná-la, certo? Vamos para o item B. No item B, era também para a gente preencher, ele perguntava se era possível a gente preencher esse quadrado mágico, certo? Vamos só analisar um pouquinho, ó. Eu posso fazer a mesma questão que eu fiz na letra A, analisando o número 2. Eu tenho 2 nessa linha, ou seja, aqui eu não posso ter mais nenhum 2, certo? Nem nessa coluna. E o número 2 tá aqui, então eu não posso ter mais nenhum nessa linha, certo? Nem aqui. Só que observem, sobrou esse espaço para o 2. Aqui eu não posso ter 2 porque já tem esse. E sobrou esse espaço para 2. Só que, o que é que acontece, né? Se eu colocar... Fica esse espaço e esse para o 2, certo? Se eu colocar o 2 aqui, vai ficar faltando o número 1, que é nesse espaço, nessa linha. Então, o número 1 bate aqui. Então, o 2 não pode ficar aqui. E se eu colocar o 2 aqui, também acontece a mesma coisa. Eu também podia analisar de outra forma, como por exemplo, nessa linha aqui, falta o número 1 e o 2. Só que nesse quadradinho aqui, não pode ficar o número 1, nem o número 2. Então, eu não posso solucionar esse quadrado mágico por conta desse 2 ou desse 1 que está nessa posição, certo? Então, a resposta é não, eu não consigo preencher esse quadrado mágico do jeito que os números que foram dados estão dispostos, ok? Vamos para o item C. O item C
é o mais demorado. O item C, ele dava a disposição desse primeiro quadrinho, certo? Como estão colocados os números, e pedia para escrever todas as formas que esse quadrado poderia ser respondido, certo? Eu coloquei algumas, mas a gente vai ver que uma delas não vai dar certo. Então, vamos analisar, ó. Vamos começar aqui. Então, primeiro eu tenho que ver como é que eu preencho esse quadrinho. Porque, tanto esse quadrado preenchido e esse preenchido, esses outros vão depender dele. Então, como esse já tem o número 1 nessa posição, eu tenho que ver quais formas, quais são os números que eu vou dispor nos outros 3 quadradinhos que faltam do bloco D, certo? Então, vamos lá. Eu posso ter 1, 2, 3 e 4, certo? É uma forma possível. 1, 2, 3, 4. Se eu fizer 1, 2, 3, 4, o 2 fica aqui. A gente viu no item C que o 2 não pode ficar aqui, certo? Se eu colocar o 2 aqui, tem a opção do 4 embaixo e o 3 aqui. E se eu colocar isso, eu também posso colocar o 4 aqui, o 2 aqui e o 3, certo? E eu não posso inverter, né? Botar, por exemplo, um 4, 3 e 2, porque o 2 vem pra cá. Então, essa forma eu também não posso usar, então ela é desconsiderada. E outra forma é similar a essa, trocando 3 pelo 4. Então, 1, 2, 3 e 4, certo? Se vocês analisarem, a gente não vai encontrar nenhuma outra forma de preencher o bloco D. As outras duas que foram descartadas é onde o 2 está aqui, certo? Nessa posição. Então, vamos lá, né? Tentar preencher. Nessa linha eu tenho 1, 2, falta o número 3 e o 4. Como já tá aqui em cima, então o 3 tem que ficar aqui e o 4 aqui. Aqui falta o 1 e o 2. Como eu já tenho 1, 2 aqui, o 2 vem pra cá e 1 aqui. Aqui é a mesma coisa, falta o 1 e o 2. Aliás, falta o 1 e o 4. O 4 não pode ficar aqui, então o 1 fica nesse espaço e o 4 aqui. E aqui falta o 2 e o 3, né? O 2 não pode ficar aqui, então o 3 fica e o 2 vem pra cá. Então, a gente viu que é possível preencher nesse formato, né? Vamos preencher o próximo, né? Mesma coisa, preenchendo o bloco D, os outros ficam mais simples de a gente preencher. Nessa linha, falta o número 1 e o 2. O 1 não pode ficar aqui. Aliás, falta o 1 e o 4. O 1 não pode ficar aqui, então o 4 fica aqui e 1 aqui. Aqui falta o 3 e aqui falta o 2. Essa linha tá completa, essa outra também. Aqui falta o 3 e o 4. O 4 não pode ficar aqui, então o 3 fica. O 4 sobrou esse espaço. Nessa coluna falta o 1 e nessa coluna falta o 2. Não tivemos problemas, né? Até agora. Vamos para o próximo, né? Nessa linha, nessa coluna, falta o 2 e o 4. Então, o 2 tem que ser aqui e o 4 aqui, para não dar choque, né? Nesta coluna falta o 1 e o 3. O 1 nesse espaço e o 3 aqui. Eu poderia ver também a linha que fica mais simples, né? Nessa coluna falta o número 1 e 3. O 1 não pode ser... O 1 não pode ser aqui. Então, vou colocar o 3, certo? E falta o número 1, que tem que ser nesse espaço. Então, 1, 2, 3, 4, e falta o número 2. Ok? Preenchida perfeitamente. Aqui é o 3, eu acabei riscando sem querer, certo?
Mas vamos lá. Nessa coluna, falta o número 2 e o número 4, certo? Só que se a gente observar, nesse espaço aqui, eu não posso colocar nem o 2 nem o 4, certo? Então, o 2 e o 4 vão ficar aqui, o que é impossível. Eu posso tentar fazer outro espaço, mas a gente já viu que não é possível solucioná-lo, né? Então, ó, aqui eu tenho 2, 4, falta o 1 e o 3. 1 e o 3 não podem ficar nesse espaço. Então, eu não consigo também solucioná-lo. Então, observem, existe apenas esses 3 modos de preencher o quadrado mágico dado no item C. Esse aqui, ele está descartado, certo? Vamos responder agora o nosso item D. O item D, ele perguntava quantos quadrados mágicos era possível a gente fazer com esses números de 1 a 4, certo? Eu não vou escrever para que o vídeo não fique tão longo, mas aí vocês vão observar que na solução oficial da UBMAP, ele está bem explicadinho, bem escrito, lembrando que vocês têm que escrever tudo que vocês, toda a questão do pensamento, forma que como vocês estão pensando. Então, vamos lá, ó. Para mim preencher, eu vou tirar como base esse aqui para a gente visualizar melhor. Neste caso, a gente tem que ver todas as possibilidades possíveis e utilizar o princípio multiplicativo para saber quantas são as soluções possíveis, certo? Primeiro, nós temos que preencher o quadradinho A, com os números de 1 a 4. Vejam só, para mim colocar o número 1, eu tenho 4 posições possíveis. Para mim colocar, já colocado 1, para mim colocar o 2, sobram 3 espaços possíveis. Para mim colocar o 3, como eu já ocupei 2 espaços, ficam 2 espaços possíveis. Por fim, como eu já preenchi 3 dos espaços, para mim colocar o 4º número, só sobra um espaço, certo? Nesse caso, se eu multiplicar tudo, vão dar 24, certo? Então, para preencher o primeiro quadrinho, eu tenho 24 modos. Daí, a gente tem que preencher o D, porque os outros vão depender disso, certo? De como o A e o D estão preenchidos. A gente viu, na última questão, que se a gente colocar um dígito, no caso o número 1 estava disposto lá no item C da questão anterior, quando nós colocamos um dígito no bloco D, existem 3 posições possíveis, certo? Então, vamos lá. Para a gente colocar um dígito em um quadradinho desse, existem 4 opções, né? Se eu pegar o número 1, eu vou ter 4 espaços para colocá-lo. Colocado esse dígito, a gente viu no item C que só existem mais 3 formas da gente chegar na solução.